A Pepita veio aqui e você estava, antes da gente estava falando desse processo artístico, você também estava falando do processo de transição. Sim. E a Pepita falou muito sobre esse momento que a gente viu na sua cena do silicone, do momento de colocar do peito, né? E aí a gente separou um trecho da Pepita falando sobre isso para você comentar também. Vamos ver? Bora. Que ali era um sonho dela, Sim. sabe? Ela Sim. tinha esse sonho. E aí, se vocês prestarem atenção, quando a gente sai do consultório, eu falo pra ela, não, você aceita desse jeito, você é bonita desse jeito, assim. Sim. Então, acontece muito com meninas da comunidade LGBTQIAPN+, esse sonho de ter uma prótese, de colocar a sua prótese. É uma de coisa se ver. emblemática, né? E ali aquela cena pra mim foi muito marcante, porque eu nunca tive ninguém que me acompanhasse para a minha transição. Sim. Olha, Sabe? que é um lugar eu muito não, só também, né? É isso, eu Muito não tive marginalizado. condição. Eu passei pela transição. Uma amiga me dava um vestido, outra amiga me dava uma bolsa, outra amiga me dava uma maquiagem que eu não gente ama usava pra mais. segurar sua mão e Eu não falar, tinha "Vamos condição juntas." para fazer isso. Sim. Então ali, quando eu me vi naquela cena, para mim foi muito importante. Sim. Até nisso, o Rafa foi bem carinhoso com a gente. Então, assim, na hora do figurino, a figurinista me deu toda a oportunidade de eu falar de como a André tinha que aparecer naquela cena. Que legal. Sabe? Gente, que não, sensacional. tira esse brinco. Não, É. eu acho legal botar uma camisa assim, uma blusa assim, É, um claro, tênis porque assim. ninguém melhor que você pra dizer como e qual a sua experiência, Sim, o seu e pra lugar de mim, fala mana, foi também. bem difícil, porque assim, eu tava chegando agora, sabe? Aí, depois que eu falei assim, eu acho que esse figurino não vai ser legal, o público não vai entender a mensagem que ela quer passar, depois eu falei, desculpa, falei besteira. Porque eu fiquei com medo delas não entenderem. Da reação. Só Sim. que foi um time tão bacana, desde o pessoal do figurino, tudo, maquiagem, tudo, que deixava a gente muito à vontade. O Chiara, e aí esse estúdio aqui onde a gente tá é a Sala Digital, que é uma parceria da Band com o Google. E aqui a gente mede interesse de busca das pessoas em tempo real, que as pessoas procuram no Google. A gente brinca aqui que o Google é o maior segredo das pessoas, que as pessoas... O confessionário, as pessoas colocam ali as maiores confissões, né? E a gente fez um levantamento porque nos últimos anos despertou um interesse ainda maior pelo processo de transição, pelas cirurgias que são feitas. E a gente vai ver agora uns dados aqui para mostrar esse interesse dos brasileiros por esse processo de transição. E a gente comenta em cima do que a Pepita falou também. Legal. Vamos ver? Cadê os dados aqui, gente? Ó, o interesse por cirurgia de redesignação sexual e transição de gênero atingiu um pico em 2024. Então a gente vê uma linha aqui desde 2015 que teve uma alta ali em 2024 e na linha de baixo a questão da transição de gênero. Então a gente vê uma comparativa aí nesses últimos 10 anos de como o interesse aumentou nesses últimos anos também. O próximo. Que o Brasil é o terceiro país com maior interesse de busca sobre transfobia também, que é um tema que a gente não falou ainda, mas que André enfrenta Gente, que em louco, Beleza né? Fatal, Porque é o né? país que mais Absurdo, mata, mais né? consome e, Exato. pelo visto, mais se interessa pelo... Que é uma questão que também está em Beleza Fatal. Principalmente nesse processo quando o Átila não autoriza Não autoriza a cirurgia. essa Exato. cirurgia, né? Somente por transfobia. Sim. Sim. Como é que foi encarar isso na novela também, com a Andrea, a personagem vivendo isso ali? Te atingiu em algum lugar também? Então, foi muito importante, falando sobre esse trecho da Pepita, foi muito importante toda essa elaboração, Sim. né, pra, como eu disse, e pautando novamente sobre a veracidade que a gente queria trazer. A transição, ela já não começa nesse pulo de, vou fazer cirurgia. Começa pelo autoentendimento, depois pelo processo terapêutico, depois é uma unha, depois é um cabelo, e a gente vai colocando símbolos que mais são ditos, né, femininos, aí é uma roupa, pra depois ir. Então, antes de acontecer a cirurgia, qualquer que seja, tem todo um processo antes. Sim. E o Brasil, a gente tem um histórico muito grande sobre estética, né? Total. Sim, muito. Uma das coisas que eu falo e eu acho muito importante trazer é que é muito importante a gente se auto-entender que a mulheridade ela é muito ampla. Não só para pessoas trans e travestis, mas para próprias mulheres cis.
o que é dito feminino, o que é dito mulher, né? Pra gente só não se aprofundar e, tipo, sempre achar que tem que ter um silicone, que é o que a Pepita também traz, que tem que ter isso ou aquilo. Elementos, né? Não precisa, gente. Até porque é um processo muito íntimo e muito individual. Sim. E a novela retratar isso, né, como fala sobre essa parte estética, por mais que traz a Andrea buscando esse silicone, é muito importante. Também partindo disso, ter essa profundidade desse personagem que é transfóbico, que depois a gente vai entendendo Exato. tudo. E não podemos falar aqui. É. Mas também traz um arco sobre o personagem muito importante, que é um reflexo da nossa sociedade. Sim. É como você disse, o Brasil é o que mais mata, mas é o que também mais consome pornografia de pessoas exatamente. trans e transexuais. Mas também é que é um dos países que também tem esse registro. Porque muitos não têm. Uhum. Então, essa novela, ela se aprofunda em muitas coisas. Sim. Não só no ramo estético, mas não só em questões de gênero, questões de Relacionamento sexuais, tóxico, tem tudo, monogâmico, relacionamento Tudo. tóxico. Ela aborda muita coisa, por isso que eu acho que houve tanto e ainda há um interesse tão grande do telespectador, porque ela traz muitas camadas. E aí, Não, pode falar. Cacá, vai. já é uma pergunta mais pessoal mesmo. Uhum. Kiara, como é que foi o seu período mesmo de transição? E se você enfrentou problemas mesmo na família? Então, o meu período foi, eu acho que sempre, por ser muito criativa e muito artística, eu vi as coisas como um processo muito mais fluido. Até trazendo essa percepção de, tipo assim, tem as camadas. Sim. Não foi tipo, ai, vou colocar Não um foi peito, de um dia pro É, outro. não, gente, porque eu acho que eu trago muito esse simbolismo da metamorfose da borboleta, que antes é uma largata. A gente precisa fazer todos os processos direitinho de autoentendimento para não cometer erros. Sem dúvida. E aí, partindo dessa parte artística, eu acho que me trouxe essa sensibilidade de me individualizar com o meu processo. E daí se inicia, né? Não tive uma reclusa dos meus familiares, não fui expulsa, nunca nunca maravilhoso apanhei já. por causa disso, mas tinha um silêncio em torno pela falta de entendimento. Sim. Sim. Né? Porque quando eu transicionei, eu vou fazer 10 anos de transição. Em 2000 e tantos, era uma outra forma de Outro abordar. momento, Então, pela falta de entendimento, não tinha o apoio. Mas também não tinha a... Ai, como eu posso dizer? Também- Uma rejeição. Violência. A rejeição. rejeição e nem a violência. Que, infelizmente, não é o que acontece com muitas. É. Então, eu consegui ter o meu processo muito individual, muito paciente, em um tempo de uma fluidez maravilhosa que eu acho que me traz para o momento que eu vivencio ter tanta percepção e autoanálise Sim. de tudo que eu vivenciei. Que bom. E que é uma coisa que muitas não conseguem. Sim. É. Principalmente, eu acho que é muito interessante trazer essa pauta nesse momento da informação, que a gente se compara muito, e eu trouxe numa entrevista, nós precisamos ter referência? Sim. Nós precisamos ter a quem a gente admira? Sim. Mas também nós precisamos ser o nosso próprio reflexo. Que não é só uma coisa para pessoas trans, mas para todas Pra as todo- pessoas. Principalmente num mundo que cada vez vai se padronizando. Sim. Então, esse processo da transição, ele precisa ter cautela, ele precisa ter tempo e ele precisa ser acolhedor para si própria, Sim. sabe? Sim. Porque senão realmente a gente pula os processos e a gente vai vendo várias coisas que vem acontecendo de pessoas confusas, Sim. de pessoas, Bastante sabe, hoje, fazendo coisas que não queria ou achando que tem que fazer algo e não precisa. E é muito bom ver esse processo sendo mostrado na novela, né? Das pessoas Exatamente. conhecendo isso Exato. através da Em TV, dramaturgia. numa TV aberta. TV aberta. É importante a gente ter esse assunto na TV Agora- aberta. É porque, e eu digo que não só dessa importância, é extremamente necessário porque estamos aqui. Exato. Existimos, Sim. não é de agora. Nós temos registros artísticos e de várias outras coisas, de travestis e transexuais,
datadas. Temos aí o enredo de Chica Manicongo. Sim. O mundo conheceu Chica Manicongo. Então não estamos aqui agora. Sim. Agora e a arte, sim, a estamos arte é um humanizadas. espaço que abraça, né? Que É. abraça e acolhe nesse lugar também. que você falou Exatamente bastante. por essa sensibilidade Sim. e humanidade.